Olá, mais um vídeo chegando até você de curiosidade da Bíblia, da Palavra de Deus. Olha, está super interessante esse assunto de hoje. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia tem essa proposta de descomplicar a Bíblia para você. Descomplicando a Bíblia é a nossa proposta aqui. Sabe, tem muita gente que acha que a Bíblia é de difícil interpretação, mas se você parar para pensar, analise comigo, será que Deus, querendo que nós soubéssemos a sua vontade, deixar escrito a sua palavra, deixaria de uma maneira tão difícil de entender, tão complicado assim? São os homens que complicam a palavra de Deus, são os homens que colocam regras acerca de como obter a salvação. Você pode fazer isso você não deve fazer, e tantas regras, como se as obras pudessem participar da salvação. Efésios 2:8, Paulo, o apóstolo, deixa bem claro: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é inteiramente pela graça, através da fé. Mas, descomplicando a Bíblia, tem essa proposta aqui. Através de curiosidades, nós trazemos para você uma novidade em cada vídeo, onde você vai aprendendo pouco a pouco a palavra de Deus de uma forma gostosa, descontraída e com curiosidades, novidades dentro da palavra de Deus, tá bom? Mas antes de continuarmos esse assunto, eu quero começar citando aqui umas palavras que Henrietta Mears, ela deixou escrita no seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia. Olha o que ela diz: a mensagem da palavra de Deus é a resposta completa à necessidade total do homem. Ela traz boas novas e perdão, fé, paz, propósito e céu. Na Bíblia, o homem descobre aquilo em que deve crer e a direção que deve tomar. Olha, palavras sábias e incríveis de Henrietta Mears no seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia. Muito bem, continuando aqui, olha, quero chamar você só para um recadinho aqui fora. Vem comigo aqui fora para um recadinho muito rápido e já retornamos. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora que quero pedir uma coisa para vocês. Olha, deixe seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um vídeo novo já no ar, você que ativou o sininho, você será notificado automaticamente. Olha, estamos trazendo semanalmente aqui conteúdos super interessantes, novidades, mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Tem essa proposta, trazer curiosidades e um estudo bíblico na forma descontraída de curiosidades. Você vai aprendendo em cada vídeo, você vai tendo conhecimento de coisas incríveis que você nunca antes tinha ouvido falar, tá bom? Então, deixa a sua inscrição aqui, faça a ativação do sininho e toda vez você será o primeiro notificado. Se quiser deixar um comentário também dos nossos vídeos, o que você achou, o que você está achando, o que você gostaria que fosse acrescentado, fique à vontade também e nós estaremos orando com muito prazer para todos aqueles que deixaram o seu comentário também, tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje. Continuando então esse assunto, você sabe qual é a língua que o Senhor Jesus falou quando ele estava aqui no seu ministério terreno? Quando o Senhor Jesus estava na terra, você sabe qual é a língua que ele falava? Será que era o inglês? Será que era o alemão? Será que ele falava o espanhol? Língua portuguesa? Qual era o idioma que Jesus falou quando ele estava aqui no ministério terreno? Essa é a curiosidade de hoje e nós vamos ver como é interessante, tá bom? Mas olha, deixa eu dizer para você, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, mas existe também uma outra língua, um outro idioma chamado aramaico. Você já ouviu falar do aramaico? Que língua era essa? Que língua era essa? O aramaico, onde surgiu? Quem é que falava esse idioma? O aramaico. O aramaico é a língua que o Senhor Jesus falou enquanto estava aqui no seu ministério terreno. Sim,
O Senhor Jesus, ele aprendeu também o hebraico, é claro, mas ele falava o aramaico, que era um dialeto muito comum na época em que ele estava aqui no ministério terreno. E de onde vem esse idioma, o aramaico? O aramaico é um idioma que vem lá da Babilônia. Ele vem lá da Babilônia, é um idioma semítico, ele deriva do povo arameu. Ela é uma língua que foi muito difundida da Síria até a Mesopotâmia Ocidental, e era a língua oficial falada lá na Babilônia. Por volta do ano 598 a.C., aconteceu o cativeiro do povo hebreu, que foi levado cativo para a Babilônia. Primeira deportação, segunda deportação, foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, a língua da época, a língua falada, era o aramaico. E o aramaico, ele tornou-se muito natural nos tempos do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o povo voltou do cativeiro, 70 anos, após 70 anos no cativeiro, todas as crianças praticamente que nasceram lá na Babilônia, nasceram no cativeiro babilônico, quando eles foram libertos, ou seja, quando começaram a retornar, isso aconteceu lá na época de Neemias, de Esdras, quando começaram a retornar para a sua terra natal, ali, Jerusalém, muitos não conheciam o hebraico. Eles falavam muito pouco o hebraico, com exceção dos mais velhos. Eles falavam o aramaico, porque é a língua que aprenderam a falar quando estavam na Babilônia, terra onde tinham nascido, muitos deles. Mas ao retornarem, eles, na sua terra natal, os anciãos, eles começaram então a se dedicar à volta da língua original, o hebraico, mas não podia abrir mão do aramaico, porque senão ia ficar sem compreensão todos aqueles que só falavam aramaico. Então tornou-se um dialeto, tornou-se uma segunda língua na época. O aramaico tornou-se um segundo idioma. Então era o hebraico e também o dialeto aramaico. Quando o Velho Testamento foi escrito, vários textos foram induzidos, escritos no Velho Testamento, no cânon sagrado, em aramaico. Todo o Velho Testamento é escrito em hebraico, mas algumas passagens foram registradas exatamente em aramaico. E essas passagens são no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. Também ainda lá em Esdras, do capítulo 7, versículo 12 até o versículo 26. E também no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 7 e versículo 28. Esses textos foram escritos em aramaico. Todo o restante, os demais livros do Velho Testamento em hebraico, com exceção desses textos que citei para você. E no Novo Testamento? Conhece uma passagem no Novo Testamento? Está lá em Marcos, capítulo 5, e o versículo 41, quando Jesus ele chega numa residência e alguém diz que uma menina está morta, e Jesus diz que ela não está morta, está só dormindo, ela não está morta. E as pessoas começam a zombar dele, começam a achar que ele está falando coisa com coisa. Aí ele entra onde a menina estava morta e Jesus pega e diz assim para a menina: Talitá cumi. Alguns traduzem por Talita, mas Talitá cumi é a palavra, a frase que Jesus citou, e isso significa menina, levanta-te. É a tradução para Talitá cumi. Menina, levanta-te. E a menina volta a viver e levanta. Essa frase que Jesus citou é em aramaico. É uma frase que não é da língua hebraica, não é grega, é aramaica. Embora o Novo Testamento tenha sido todo escrito em grego. Com exceção, entre aspas, alguns historiadores aí acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente no aramaico. Mas isso não foi confirmado 100% de confirmação, mas há estudiosos das Escrituras que afirmam que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Mas nós entendemos que todo o Novo Testamento
ele foi escrito em grego com algumas frases e palavras que foram registradas por causa da cultura da época no idioma aramaico, como esse que eu citei agora para você, quando Jesus ressuscita a menina de 12 anos, ali em Marcos 5, versículo 41. Então, o idioma que Jesus falava, o idioma que Jesus falou, era o aramaico. O aramaico era uma língua oficial, como o inglês é hoje uma língua universal. O aramaico chegou a ser uma língua universal na época. Embora os povos, cada um tinha o seu idioma, mas o aramaico era uma língua muito bem difundida, muito bem conhecida, e todos procuravam falar o aramaico para poder ter uma comunicação universal. O aramaico ele parou de ser usado quando começou a expandir muito o Império Islâmico. Quando a expansão islâmica foi crescendo, foi atingindo todos os povos, o islamismo ele implantou o idioma árabe. Todo mundo islâmico fala o árabe. Então, foi deixando um pouquinho em desuso o aramaico. Mas alguns países ainda continuou com algumas regiões, alguns povos ou povoados que ainda utilizam o idioma aramaico. Isso tem um povoado na Síria, no Iraque, no Líbano. Alguns povos ali ainda utilizam o aramaico. E essa língua foi a língua que Jesus falou enquanto estava aqui no seu ministério terreno. Essa foi a curiosidade de hoje. Agradeço a sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco. Se inscreva em nosso canal. Olha, toda semana chegando com muitos vídeos, aí diversos vídeos com assuntos super interessantes. Você vai aprendendo a palavra de Deus, tá bom? E eu quero continuar orando por cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus, fica na paz.